Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um verso em Romanos, capítulo 11, causa certas dúvidas na mente de muitos de nós. E eu queria aproveitar este momento em que estamos estudando alguns aspectos de Romanos 10 e 11 ao longo dessa semana. Queria aproveitar para lhe explicar, mais especificamente, Romanos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: "E assim todo Israel será salvo. Como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade." Ao ler esse texto, muitos cristãos pensam que Deus, por meio de um decreto divino, predeterminou que todos os judeus sejam salvos. E que no fim dos tempos, todos os judeus, por causa da predeterminação de Deus, receberão a salvação. Porém, o contexto não ensina isso. Para você ter uma ideia, em Romanos 11, no verso 14, veja o que Paulo disse: "Porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação." Percebeu? Paulo não está pregando o universalismo, ou seja, que Deus vai salvar todo mundo mesmo que as pessoas não queiram, ou que Deus vai salvar todos os judeus. Deus não prega o universalismo nem mesmo em relação a um grupo étnico. Porque em Romanos 11, 4, Paulo mesmo diz que ele esperava pelo menos levar alguns deles à salvação. Agora, o que significa então Romanos 11, 26, quando afirma que todo Israel será salvo? Mesmo que os comentaristas se dividam no entendimento desse texto, nós cremos, na verdade, que esse texto está falando que chegará um momento em que Deus, além de salvar o Israel espiritual, que envolve também a igreja, Deus vai usar muitos judeus no fim dos tempos para testemunhar sobre as verdades bíblicas, especialmente acerca da lei de Deus. Nós entendemos Israel aqui não num sentido étnico, diríamos assim, mas no sentido de um povo, Israel espiritual. Então, Deus quer salvar o maior número possível, obviamente, de judeus que aceitarem a Cristo como Salvador e Senhor. Mas aqui o termo Israel é mais amplo do que uma referência a um grupo étnico. Eu mencionei ao longo da semana que em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja de o Israel de Deus. Então, quando Deus quer salvar todo Israel, ele tem o propósito realmente de salvar os judeus, porém não engloba só os judeus. Porque de acordo com Gálatas 3, 28 e 29, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, todos são um em Cristo. Então salvar todo Israel é salvar todo o povo de Deus ao longo da história. Desde Noé até Abraão, os descendentes de Abraão, os israelitas, os judeus e os cristãos. Ok? E nós cremos também, amigo ouvinte, que chegará um momento da história deste mundo em que Deus vai usar poderosamente muitos judeus que aceitarem a Cristo como Salvador para que as pessoas entendam a importância da lei de Deus na vida de um crente. Não como meio de salvação, mas para nos apontar para Cristo e mostrar nossa necessidade de salvação. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, entre outros, no livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, página 381, onde ela diz o seguinte, ao comentar Romanos 11, na proclamação final do Evangelho, ela fala, muitos judeus receberão a Cristo pela fé como seu Redentor. E ela continua, há entre os judeus muitos que serão convertidos e por meio de quem veremos a salvação de Deus sair como lâmpada ardente. Há judeus por toda parte, e a eles deve ser levada a luz da verdade presente. Há entre eles muitos que virão para a luz e que proclamarão a imutabilidade da lei de Deus com admirável poder. Isso está no livro Evangelismo, página 578. Que bom compreendermos que Deus tem um plano ainda para o seu povo judeu e para o seu povo que é a igreja, que é a continuidade de Israel. Resumindo, Deus tem um plano para todos os seres humanos. Deus quer salvar a todos. Agora, o fato de muitos não serem salvos não é por culpa de Deus. Como eu falei no início,
Nós não cremos no universalismo, ou seja, na salvação para todo mundo. Porque, infelizmente, muitos não vão querer a salvação e Deus não leva ninguém pelo colarinho para o céu. Porém, o oferecimento da salvação é universal. Pois, de acordo com João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou só os predestinados, Ele amou ao mundo. Ele amou a todos. A cruz é para benefício de todos. Agora, Deus elegeu que aquele que crê em Jesus seja abençoado pela cruz, tá bom? E não pensemos que a eleição de Deus exclui outros, porque a eleição divina não é excludente. Relembro a você, a eleição divina tem muito a ver com função. Deus eleger pessoas para certas funções, mas sem excluir outras do plano de salvação. Sem excluir outras do coração de Deus, porque no coração de Deus há um espaço para todo pecador. Deus ama todas as pessoas. Que Deus guie os seus passos. Amanhã, pela graça de Deus, continuaremos o nosso programa. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.